Na aula de hoje, vamos utilizar a regra de L'Hopital para resolver questões de limites que possuam determinação do tipo infinito sobre infinito. Resolveremos 4 questões de limites e veremos como fica mais fácil encontrar assíntotas horizontais de funções a partir dessa regra. Se você tem dúvida nesse tipo de questão, esse vídeo foi feito para você. Olá, pessoal! Então, nós vimos já em aulas anteriores que existem 7 formas indeterminadas. Hoje nós vamos resolver limites que possuem o tipo de indeterminação infinito sobre infinito. Então, vamos resolver alguns exercícios aplicando a regra de L'Hopital. Basicamente, a regra de L'Hopital é bem simples de aplicar. Nós temos um limite, por exemplo, quando x tende a A, dessa razão de f de x dividido por g de x, e nós encontramos um limite equivalente quando x também tende a A, e basta fazer a derivada do numerador e do denominador. Lembrando que g' de x tem que ser diferente de zero, porque observe que nós não podemos dividir por zero, aqui nessa derivada, e duas condições básicas, é que a indeterminação seja do tipo zero sobre zero, que nós já vimos vários exercícios desse tipo de indeterminação. Vou deixar na descrição do vídeo um link que você tem acesso a esses exercícios e também a demonstração da regra de L'Hopital para esse tipo de indeterminação. Hoje nós vamos focar em infinito sobre infinito, ok? Para aplicar essa regra também, esse limite do lado direito, ele precisa existir ou ser mais ou menos infinito. Então, nós vamos colocar como primeiro exemplo o limite de x ao cubo dividido por e elevado a x, quando x tende para infinito ou mais infinito. Então, se nós substituirmos aqui infinito, seria infinito ao cubo, que seria infinito, dividido por e elevado a infinito. Mas lembrem-se que e elevado a infinito é infinito. A gente está pegando uma base, a base de Euler, aproximadamente 2,71, e elevando a infinito. Então, isso vai dar infinito. Temos aí uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, nós vamos aplicar L'Hopital, vamos achar esse limite equivalente, limite quando x tende para mais infinito, e vamos fazer a derivada do numerador e do denominador. A derivada de x ao cubo é bem tranquila, o 3 vem aqui para frente, é uma função potência, vamos usar a regra do tombo, então ficaria 3x ao quadrado, tirando 1 aqui do expoente, e a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Se você tem dúvida em derivada, eu vou deixar também na descrição algumas aulas de derivada para que você vá lá e confira essas derivadas. Mas observe que se nós substituirmos ainda aqui infinito nesse limite, vai dar infinito ao quadrado, que seria infinito vezes 3, que também seria infinito. O triplo do infinito seria infinito. Já aqui no denominador, é elevado a infinito, nós já vimos que é infinito, vai dar um número muito grande. Então, nós temos aí a mesma indeterminação, infinito sobre infinito. Então, podemos aplicar o L'Hopital novamente. Vamos derivar tanto o numerador como o denominador, e ficamos agora com 2 vezes 3 no numerador, seria 6x, 2 menos 1 seria 1, dividido pela derivada de e elevado a x, que continua sendo e elevado a x. Se nós substituirmos agora o infinito, ficaríamos com 6 vezes infinito, que daria infinito, dividido por e elevado a infinito, que também seria infinito. Então, continuamos com a indeterminação. O interessante dessa questão é que você pode aplicar a regra de L'Hopital quantas vezes forem necessárias, desde que a indeterminação seja do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Talvez você esteja se perguntando, e se não for zero sobre zero ou infinito sobre infinito? For uma dessas 5 aqui, um produto, uma subtração ou uma potência indeterminada. Então, nós aplicamos manipulações algébricas e algumas técnicas para resolver esse tipo de indeterminação. Você pode acompanhar também outras aulas que nós já fizemos. Eu vou deixar também na descrição uma aula completa de formas indeterminadas e a regra de L'Hopital. Mas vamos aplicar o L'Hopital mais uma vez.
Então, a derivada de 6x, nós vamos escrever esse mesmo limite, seria 6, e a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Observe agora, se você substituir infinito, e elevado a infinito seria infinito. Então, estou dividindo agora o número 6, uma constante, por e elevado a infinito, que é infinito. Então, 6 dividido por infinito seria zero. Nós estaríamos dividindo um número real por um número muito grande, então tende a ser zero. Então, esse limite vai para zero, ok? Então, o limite, quando x tende para infinito, de x ao cubo dividido por e elevado a x, é igual a zero. Então, fica aí a primeira observação da aula. Você pode aplicar a regra de L'Hopital quantas vezes forem necessárias. Nessa próxima questão, nós também vamos aplicar a regra de L'Hopital, porque observe que se você substituir infinito nesse limite, ficaríamos com infinito ao quadrado, que seria infinito, e o logaritmo natural de infinito, que também vai para mais infinito. Então, nós ficaríamos aí com a mesma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, nós podemos aplicar a regra de L'Hopital, que eu vou deixar aqui no canto da tela. Vamos escrever esse limite. A derivada de x ao quadrado é bem tranquila, seria 2x. E lembram da derivada de uma função logarítmica. A derivada de ln de x seria o inverso aqui de x. Então, seria 1 sobre x. Para esse limite agora, se você tenta substituir infinito, daria 2 vezes infinito, que seria infinito, dividido por 1 sobre infinito, que tenderia para zero. Então, ficaria infinito dividido por zero. Observe que nós podemos reescrever 1 sobre x, como sendo x elevado a menos 1. Ok? X elevado a menos 1 seria o inverso, 1 sobre x elevado a 1. E agora nós podemos fazer essa divisão de potência. X elevado a 1 dividido por x elevado a menos 1. Divisão de potência de mesma base, nós vamos repetir a base x e subtrair o expoente. Então, 1 menos menos 1 ficaria mais 1, então temos 2x ao quadrado. Agora, se nós substituirmos infinito, ficaríamos com infinito ao quadrado, que seria infinito vezes 2. O dobro de infinito também é um número muito grande, então ficaríamos com 2 vezes infinito ao quadrado, que seria infinito. Observe que nós não estamos colocando o sinal de mais, mas aí subentende que esse limite é igual a mais infinito. Num próximo exercício, temos agora o limite de ln de x, o ln está aí no numerador, dividido por x à quinta. X tende para mais infinito. Observe também que é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, porque o ln de infinito é infinito e infinito elevado à quinta também é infinito, ok? Nós vamos fazer a derivada de ln de x. Nós já vimos que é 1 sobre x, dividido pela derivada de x à quinta, que seria 5x elevado à quarta, ok? Então, é bem interessante essa técnica de você, ao invés de substituir, como nós fizemos anteriormente, transformar aqui 1 sobre x em x elevado a menos 1, para poder aplicar a regra de divisão de potência de mesma base e já simplificar o limite, ao invés de substituir. Então, nessa divisão, temos aqui menos 1, menos 4, ok? Então, ficaríamos com 1/5 de x elevado a menos 5. Então, temos aí o limite, quando x tende a mais infinito, de 1/5 de x elevado a menos 5. Mas x a menos 5, nós sabemos que é 1 sobre x elevado à quinta, ok? Nós podemos pegar o inverso e trocar o sinal do expoente. Se nós substituirmos agora infinito aqui, nós ficamos com infinito elevado à quinta, que seria infinito. 1 dividido por infinito, isso aí vai dar zero, porque infinito é um número muito grande. Então, 0 vezes 1/5, ok? Nós temos aí que esse limite é igual a zero, ok? Note o detalhe que nós vimos lá em limites no infinito, que quando x tende para mais infinito, de 1 sobre x elevado a n, isso aqui é zero, porque nós estamos dividindo uma constante e dividindo por um número muito grande. Logo, esse limite é igual a zero. Vamos fazer aqui, graficamente, esse limite que nós acabamos de fazer.
nós fizermos o gráfico dessa função ln de x dividido por x à quinta, eu utilizei a calculadora do GeoGebra para fazer esse gráfico. Observe que a função vem aqui crescendo, chega num valor máximo, ela começa a decrescer e vai ficando mais ou menos constante aqui em x igual a zero. Lembram de um assunto que nós já estudamos, chamado de assíntotas horizontais? Quando o limite, o x tende para mais ou menos infinito, e a resposta dá um número real, nós temos aí uma assíntota horizontal. Ou seja, essa assíntota horizontal seria uma reta horizontal, que nós podemos dizer que seria a reta y igual a zero, uma vez que o limite no infinito deu zero, ok? Então, temos aí uma assíntota horizontal, e no limite anterior, que nós já tínhamos feito, deu mais infinito. Traçando o gráfico dessa função, nós ficamos aqui. Observe aqui agora que essa função, para números maiores que zero, chega a um valor mínimo, depois começa a aumentar, aqui até mais infinito. Ou seja, quando x tende para mais infinito, aqui a função vai explodindo para infinito. Por isso que deu aqui mais infinito, ok? Então, nesse caso, nós temos um limite infinito no infinito. Então, nós não temos assíntota horizontal porque não deu um número real. Mas observe que nós temos aqui um caso de assíntota vertical, uma reta vertical aqui, justamente num ponto que não faz parte do domínio. O ln de x ele tem que ser diferente de zero. Logo, esse ln de x, o x tem que ser diferente de 1. X não pode ser 1, porque o ln de 1 é zero. Então, temos aqui uma assíntota vertical. Se você fizer o limite, quando x tende a 1 pela direita, ele vai dar mais infinito. E se você fizer o limite quando x tende a 1 pela esquerda, ele vem para menos infinito. Então, muito cuidado nesse detalhe. Aqui temos um caso de assíntota na vertical. Também vou deixar na descrição do vídeo uma aula completa que você vai poder acompanhar com mais detalhes tanto as assíntotas horizontais e verticais. Mas na aula de hoje nós queremos mostrar como o L'Hopital facilita a vida da gente para determinar essas assíntotas. Se nós não aplicássemos a regra de L'Hopital, daria muito trabalho para encontrar assíntotas. Tem casos que são simples, mas em outros é quase impossível determinar algebricamente sem a regra de L'Hopital. Então, temos aí que a reta vertical x igual a 1 é uma assíntota vertical. Por fim, nós vamos fazer esse exercício aqui de um limite quando x está tendendo agora a menos infinito de uma função aqui racional. Temos aqui um polinômio no numerador e um no denominador, 2x menos 10x ao quadrado e 5x ao quadrado mais 3x no denominador. Se nós substituirmos aqui menos infinito, observe que o numerador e o denominador também vai dar uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, porque temos aqui 10 vezes infinito ao quadrado, ficaria aqui infinito ao quadrado é infinito vezes 10, continua sendo infinito, e 2 vezes menos infinito, ficaríamos com menos infinito, menos infinito. Então, continua sendo infinito. E aqui embaixo, 5 vezes infinito ao quadrado, daria infinito, mais infinito, ok? Então, essa indeterminação também é do tipo infinito sobre infinito, e nós vamos utilizar a regra de L'Hopital. Fazendo a derivada no numerador, nós vamos encontrar esse limite equivalente. A derivada de 2x é igual a 2, menos a derivada de 10x ao quadrado. 2 vezes 10 aqui vai dar 20, tirando 1 aqui do expoente, ficamos x. Então, menos 20x dividido pela derivada de 5x ao quadrado, que seria 2 vezes 5, 10. 10x elevado a 1, 2 menos 1 seria 1, mais 3 derivada de x, que seria a derivada da função identidade, que é 1. 3 vezes 1 ficaríamos com 3. Observe que, novamente, se você coloca aqui menos infinito, vamos ficar com a outra indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E nós podemos, nesse caso, aplicar L'Hopital novamente. Fazendo a derivada, observe que tanto 2 como 3
são constantes, e a derivada agora deles vai ser zero. Já a derivada de menos 20x seria menos 20 dividido pela derivada de 10x, que seria 10, ok? Menos 20 dividido por 10, temos aí agora o limite quando x tende a menos infinito de menos 2. Observe que menos 2 agora é uma constante. Então, esse limite é o próprio menos 2. Logo, o limite dessa função será menos 2, ok? Note agora que essa função, como deu um número real, ela vai ter uma assíntota horizontal aí em y igual a menos 2. Essa função representada graficamente, temos aqui mais ou menos um intervalo de menos 10 a 10. Nós teríamos uma assíntota horizontal aqui em vermelho, y igual a menos 2, porque o limite quando x for para menos infinito é igual a menos 2. Observe que se você fizer o limite quando x tende para mais infinito, também vai dar menos 2. Logo, esse gráfico ele tem apenas uma assíntota horizontal. Nós podemos ter, no máximo, duas assíntotas horizontais, que é quando você faz para menos infinito e para mais infinito, esses limites, e ele dão valores distintos, valores diferentes. Se ele der o mesmo valor, é porque só tem uma única assíntota. E se ele não der valor real, der, por exemplo, infinito ou não existir, é porque essa função não possui assíntota horizontal. Quando nós fazemos o limite, quando x tende para mais infinito ou menos infinito de uma função polinomial, a resposta vai dar mais ou menos infinito. Então, por isso que as funções polinomiais não possuem assíntotas horizontais. Agora eu vou te dar uma dica bem legal. Se você observar, tanto o numerador como o denominador possui grau 2. E o coeficiente que está aqui no numerador é menos 10 na frente do x ao quadrado e 5 na frente do x ao quadrado, que é o coeficiente do denominador. Se você dividir esses coeficientes, menos 10 por 5, já vai dar a resposta desse limite, que é menos 2. Então, uma dica é, toda vez que nós temos funções racionais com dois polinômios, um numerador e um denominador de mesmo grau, para encontrar o limite para mais infinito ou menos infinito, esse limite no infinito, basta dividir o coeficiente do maior grau do numerador pelo coeficiente do denominador. Então, fica aí a dica. Convido você a assistir nossas aulas de limites no infinito e as assíntotas horizontais, que lá eu dou toda essa dica de resolver alguns limites sem a regra de L'Hopital. Então, é bem interessante conhecer tanto a regra de L'Hopital, como algumas dicas através de manipulações algébricas, porque, nesse caso mesmo, você nem precisaria ter aplicado a regra de L'Hopital. Bastava dividir menos 10 por 5, que já acharia menos 2. Vou encerrar citando o que está escrito em Mateus 6,34, que diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.